Alunos, tudo bem? Boa tarde, né? Tava enrolando vocês aqui com o vídeo da caldeirada portuguesa. Dentre, né, as demonstrações que eu tô fazendo, esse prato, ele é um prato mais fácil, mais prático, mais acessível, tá? Para vocês reproduzirem. Lembra uma moqueca, né? Bases de moqueca, para quem conhece. Eu vou mostrar o mise en place aqui, que já tá pronto. E o preparo, gente, é muito simples, tá? Os legumes estão em um corte só, que vocês já aprenderam, que é o corte portuguesa, que nada mais é um corte em rodelas, tá? E aí já vou mostrar aqui pra vocês. Então, olha só, gente, começando aqui, eu tenho cebolas, tá? Em portuguesa, então corte portuguesa, corte em rodelas. Eu tenho pimentão amarelo, eu não achei o vermelho onde eu comprei, então eu posso usar o pimentão amarelo sem problemas. Batatas, tomate, pimentão verde. Aqui, gente, os peixes que eu vou usar, tilápia e salmão, que é o que eu já tinha em casa, tá? Mas geralmente, em Portugal, eles usam muito arraias e, claro, né, os peixes da região deles. Aqui eu tenho molho de tomate, que pode ser usado no lugar do tomate pelate. O tomate pelate, ele vem numa lata, tá? Então, não achei, uso o molho de tomate. Vinho branco, creme de leite no lugar da nata. Quem tiver nata, tranquilo. Alho, azeite de urucum, louro. Sal e pimenta eu não coloquei, mas são os temperos básicos, tá? Eu fui num mercado onde não fui tão favorecida, né, com os ingredientes que eu preciso. Então, por exemplo, o coentro, que a gente usa um ramo inteiro para colocar dentro da panela, eu não achei. E eu vou usar o manjericão, que é o que eu já tenho aqui, tá? Mas o coentro, ele vai dar toda a diferença no sabor desse prato. Porque o coentro é mais marcante, né? Combina mais com esses elementos, né? Vai super bem com o peixe. Então, priorizem o coentro. Gente, vamos lá. Eu vou usar minha panela de pedra, tá? Gosto bastante dessa panela. O que eu já fiz aqui? Eu já coloquei azeite, tá? Não tem azeite? Usa óleo. Coloquei aqui até cobrir o fundo. Acho que dá aqui pra vocês terem uma noção. Qual que é a ordem da montagem? Eu vou colocar metade do meu tomate, o peixe, colocar depois a outra metade do tomate que vai me sobrar, pimentão e batata. E depois a gente segue com os temperos. Então, eu vou montar aqui e mostro. Tá, gente, coloquei aqui metade do tomate. Meu peixe eu cortei em pedaços médios, tá bom? Então, vamos supor, vou temperar aqui? Não. Então, a gente vai montando aqui. Intercalada, aí eu coloco aqui um pouco de tilápia, coloco salmão, pra ficar bem misturado. Vou montando aqui até ir cobrindo, tá? Até ir cobrindo aqui, gente, o fundo de forma igual. Aí eu volto com a metade aqui do tomate, vou colocando. Venho com o pimentão verde, depois o amarelo, cebola e batata. Eu esqueci de colocar a cebola na ficha técnica, já eu corrijo, tá bom? Então aqui, gente, pimentão verde domina muito, eu não gosto de colocar tanto, né? Acho ele bastante forte. Vem aqui com pimentão amarelo. A gente pensa que não vai caber na panela, mas depois que começa a cozinhar, isso aqui reduz, né? Os legumes dão uma murchada. Vou usar aqui e já volto. Aí agora cebola. E essa montagem, gente, fora do fogo, tá? Tanto é que eu tô aqui no balcão. Aí a gente pode aqui, ó, desmembrar essa cebola. Isso aqui, gente, já vai criar uma base de sabor própria com esses elementos aqui. Todos esses elementos aqui são aromáticos. Então, a gente coloca e finaliza com a batata. Aí eu venho da mesma forma, encaixando. Até aí, ok, né? Tudo simples.
Vou pausar e já retorno. Então, olha só, gente. Olha o tamanho dessa caldeirada aqui, ó, de peixe. Eu vou colocar aqui o louro. E aí, o que sobrou aqui pra mim? Sobrou aquela parte onde a gente vai fazer o tempero dessa caldeirada, tá? Então, é o tomate, o vinho, a nata ou creme de leite pra finalizar. Então, o tomate, o vinho, água, alho, sal e pimenta do reino. Daí o colorau, que no caso eu vou usar o azeite de urucum. Então, a gente vai misturar esses elementos, vai bater no mixer ou no liquidificador, que a gente vai criar, fazer como se fosse um molho frio. E aí, a gente vai despejar aqui por cima e vai tampar e levar pro fogo. Então, olha só, simples, simples, simples. Então, aqui, gente, coloquei os ingredientes aqui. A questão, quantidade de sal e pimenta, gente, eu coloco QB, quanto baixo, porque depende do gosto seu. Às vezes você gosta de um tempero mais salgado, um tempero mais tranquilo, tá? Então, essa quantidade depende do seu paladar. Então, aqui a gente vai bater, né? Então, repetindo aqui, tem água, vinho, tomate, o alho e o colorau, no caso, né, o azeite. Aí a gente vai bater, colocar no caldeirão e aí a gente vem com o ramo, no caso de coentro, né, com o ramo inteiro, tá? Não precisa desfolhar. Então a gente coloca ele inteiro, tampa essa panela e deixa cozinhar. Na hora que tiver levantado fervura já, a gente vai contar 15 minutos, tá? 15 minutos a gente finaliza com a nata ou o creme de leite, deixa mais uns 5 minutos repousando pro molho dar aquela engrossada e pronto, tá? Então é um preparo bem tranquilo, tá bom? Então vamos bater aqui que aí a gente já começa essa parte. Então olha aqui, ó. Vou pegar aqui meu molhinho que eu fiz, vou despejar. Às vezes fica parecendo que vai ser pouco caldo. Só que, ó, o tomate vai soltar água, o pimentão vai soltar água, o peixe. Mas é aí, vamos supor, achei que foi pouca. Pode colocar um pouco mais de água aqui, gente. Não tem problema. Aí a gente vem com o azeite. Peraí. Aí a gente vem com o azeite aqui, ó, por cima das batatas. E aí o ramo, dessa maneira. Ligamos o fogo. E aí a gente tampa, gente, deixa. Então, simples, tá? Isso aqui logo vai abaixar o volume aqui, igual eu falei pra vocês. E agora a gente espera. Levantou fervura, a gente conta 15 minutos. E aí, enquanto esse processo aqui começa, eu vou falar pra vocês a parte teórica que eu fiquei de falar ontem. E falei que ia falar na segunda-feira que vem, antes da prova. Então, a gente vai aproveitar esse vídeo pra conversar um pouco sobre a teoria de Itália, Espanha e Portugal. Gente, falando da Itália, né, de forma geral, a gastronomia italiana. A gastronomia italiana é uma das mais ricas do mundo. Ela sofreu várias influências, né? A gente pode começar falando pela influência árabe, depois os espanhóis e os franceses, né, contribuíram de alguma forma. Então, a Itália, além de tudo isso, ela é uma gastronomia que a gente pode falar bastante força regional. Então, é uma gastronomia simples, é uma gastronomia de sabores perfumados. Tanto é que a partir de 1900 a Itália conseguiu, né, exportar para as Américas, né, o seu prato mais famoso, que é o espaguete. E falando, né, em espaguete, né, as massas no geral não é, né, somente um prato típico da Itália, né? Então, o que que a gente pode falar? Na Itália também servem arroz, a pizza também, que é mais famosa, e a polenta, né? Então, muitas vezes esses alimentos substituem o pão, né? Apesar que o pão também tem uma influência, né, muito grande nesse tipo de gastronomia. Outros pratos famosos que a gente pode falar da Itália.
o minestrone, que é uma sopa italiana, o risoto. O risoto ele é feito com arroz mais específico, que é o arroz arbóreo. A gente pode usar o carnaroli e o vialone também. Porque, gente, a cremosidade do risoto, ela se dá por conta desse amido que é liberado do grão do arroz, tá? Então, risoto que é feito com creme de leite, com requeijão, não é risoto. O que ajuda também nessa cremosidade, além desse amido do grão, é a finalização com o queijo parmesão e a manteiga, tá? Então, o risoto é cremoso por conta disso, dos próprios ingredientes clássicos que são usados. Agora, eu vou fazer um risoto com creme de leite e requeijão, desculpa, mas não é risoto, tá? Então, uma receita clássica, a gente tem que respeitar essas tradições. E a sopa é uma sopa que ela é usada com legumes, feijão branco, tá? O minestrone. E a questão do regionalismo, gente, é o que a gente observa aqui no Brasil também. Fica mais fácil de entender. Então, cada região da Itália, de acordo com seu clima e outras coisas, vão ter os seus produtos típicos. Então, em várias regiões da Itália, a gente vai ter um prato típico específico daquele lugar. Porque cada lugar tem um tipo de produção diferente, tem um clima que favorece uma cultura, um plantio de certo produto, tá bom? Então, essa parte regional significa isso, igual para nós. Por exemplo, quando a gente pega as regiões, né? A nossa região é bem diferente do Nordeste, do Norte, então a mesma coisa funciona também nos outros países. Então, aqui falando, né, de forma separada dessa questão regional, eu coloquei aqui na apostila para vocês só para assim ficar mais fácil, né, de entender. Então, por exemplo, no norte da Itália, o que predomina? Uma influência mais francesa, né, juntamente, né, com influências da Áustria e da Hungria. Então, a gente encontra muitos produtos derivados do leite. Então, leite, manteiga, creme de leite, nessa região a gente vai encontrar com mais abundância. No sul já predomina quem? A influência árabe. Então, é onde a gente vai ter pratos que tem base de molho de tomate, carne de coelho, carne caprina, carne ovina, né? Então, a carne de vaca nessa região ela é pouco utilizada. Nas regiões de bosques e de montanhas, predomina qual tipo de produto? Cogumelo, carne de caça. No litoral, abundância variada de peixes, tanto de água salgada, né? E também tem os peixes de água doce. Então, como exemplo, é bastante encontrado atum, peixe-espada, frutos do mar diversos, bacalhau e água doce, trutas, que geralmente são preparadas, né, pelos cozinheiros locais, e bastante molho à base de tomate, tá? Então, encontramos também outros tipos de molho, como molho bolonhesa, alho e óleo, outros que são condimentados com ervas frescas, né, que a gente pode falar do manjericão, da sálvia, do orégano. E temos também, gente, a cozinha mediterrânea, particularmente a que eu mais gosto, né, que é uma gastronomia mais sadia, mais saudável, que usa muitos ingredientes frescos, então quase não tem carne vermelha, né, usado bastante peixe, usado bastante frutas, verduras, né, muito azeite. Então é um estilo de gastronomia que eu me identifico bastante. E essa parte de salames, de queijos e vinhos, né, completa essa gastronomia tão rica da Itália, né? Então, esses produtos, né, mencionados agora, salames, queijos e vinhos, né, eles fazem parte de toda a Itália. Então, uma tradição gastronômica. E as sobremesas, né, podemos falar as mais famosas, que é o tiramisu, que ele é a base de biscoito de champanhe, queijo mascarpone, café, a panna cotta, que é como se fosse uma nata cozida, né? E ela é servida com caldas de fruta. E o cannoli, que é como se fosse uma massa frita em formato de cone, que ela é recheada com doce, que ele é feito à base de ricota, tá? Lembra o canudinho de doce de leite, a massinha. Então, aqui nas receitas que eu coloquei aqui na apostila,
né? A gente pode comentar sobre cada uma delas. Então, a massa fresca nada mais é, né, que um macarrão típico da Itália, que ele é feito à base de farinha, ovo, sal e azeite. Azeite sim ou não, tá? É opcional. Mas ele dá uma textura melhor para a massa. A partir da massa fresca a gente consegue fazer vários pratos, vários tipos, né, de macarrão. Falo em formato e em sabores, tá? Então, é bem legal essa receita, né? É mais fácil quando a gente tem um cilindro para a gente poder abrir essa massa, porque no rolo a dificuldade é um pouco maior. Então, a massa à la putanesca nada mais é que com uma massa fresca, que ela é servida com um molho que é a base de tomate, azeitona, anchova ou sardinha, né, alcaparras. Então é um molho típico, tá? Que ele é bastante prático, né? E é uma refeição rápida, famosa por ser um preparo rápido. Coloquei aqui também a stracciatella, que é um estilo de sopa que é feita com ovos, tá? A gente cozinha esses ovos batidos num caldo, né, num fundo de aves, né? E a gente finaliza com parmesão e espinafre. Depois vocês deem uma pesquisada, a gente coloca no Google o nome dos pratos para vocês visualizarem. Fica mais fácil. A saltimbocca alla romana é como se fosse um bife que a gente abre ele bem fininho e a gente enrola ele com presunto de Parma, sálvia. A gente usa o vinho branco para cozinhar, né, esses enrolados, esse bife enrolado. Então, assim, é rápido e delicioso. E aí a gente tem o ossobuco, gente, ragu de ossobuco. Ragu nada mais é que uma técnica onde a gente cozinha uma carne em fogo lento e por tempo bem demorado, né? Essa carne é cozida com alguns temperos, alguns condimentos, justamente para essa carne ficar bastante saborosa, ficar com o molho encorpado, com bastante sabor. E aí é uma carne que a gente desfia ela no final e volta para esse próprio molho. Então é como se fosse um molho de uma carne desfiada, bem suculento. O ossobuco, gente, nada mais é que a parte da canela do boi. É uma peça de carne que ela é maior, ela é grande, né? E a gente consegue encontrar o tutano no meio desse osso da canela. Então, é conhecido como chambari também, não sei como que vocês conhecem aqui, mas o ossobuco é essa parte do boi. Aí nós temos o nhoque também, que é outro prato típico da Itália. É considerado como uma massa, tá? Feita à base de batata. Sempre é mais batata do que farinha, tá? Quando a gente vai fazer, é uma massa que a gente não sova, tá? A gente mistura com a ponta dos dedos, porque se tem muito mais farinha do que batata, é um nhoque de farinha, fica com gosto de farinha, tá? Então, a farinha é usada para dar uma estrutura, para ajudar na estrutura. E interessante falar que a batata Asterix é a melhor para fazer nhoque, por quê? Porque ela tem uma concentração a mais de amido. Não que com as outras não dê certo, tá? Mas a melhor é a batata Asterix. E aí, sobre o risoto. O risoto eu mandei o vídeo, né, para vocês. Aqui na ficha técnica eu coloquei a base do risoto, porque às vezes cada pessoa quer fazer um sabor. Então é isso, importante falar que essa receita aqui da ficha técnica é uma base de risoto. Então eu quero fazer um risoto de cogumelo, um risoto de filé, essa é a base, tá? E aí, por isso que eu coloquei seguir a orientação da professora, vídeo no YouTube. Mas, por exemplo, vocês querem fazer um risoto de frango, um risoto de legumes, me chamem no privado que eu oriento vocês, que é praticamente o mesmo jeito de preparar. E pra... Ah, tá. Agora a gente já começa a falar aqui da gastronomia da Espanha. Vamos olhar ali como é que tá a caldeirada e a gente já volta. Então, olha aqui, gente, como é que tá. Eu não coloquei mais água, porque olha o tanto de água aqui já soltou, tá? Eu não vou nem adicionar, porque vai soltar mais líquido e a minha batata vai conseguir ficar imersa aqui nesse líquido. Ela ainda tá dura, começou a ferver tem pouco tempo. Essa panela tem uma característica muito boa, que ela esquenta além, então ela me ajuda
tá? No tempo de preparo. Então, eu vou voltar, vou tampar, e aí a gente agora conta 15 minutos, 15 a 20 minutos. Aí, enquanto, né, vai fervendo, vamos conversar mais um pouquinho aqui. Então, gente, quando a gente fala da Espanha, a gente tem que lembrar que a Espanha, ela teve uma influência da galera de Roma. Então, o pessoal da Roma levou azeite, levou o alho para a Espanha, tá? Tem influência também árabe, né? Então, os árabes levaram alguns tipos de especiarias, como o açafrão, levou o arroz. E a América, gente, também contribuiu com essa gastronomia, tá? Então, a América levou para a Espanha cacau, tomate, batata. E essa gastronomia da Espanha, antigamente, ela tinha como característica uma gastronomia mais farta, né? Então, mesas cheias. E aí, o que aconteceu? Chegou o pessoal da França e conseguiu desenvolver essa gastronomia. Então, hoje a Espanha ela tem uma gastronomia mais requintada por conta, né, dos franceses. Então, eles deram uma acalmada, né? Tipo assim, opa, né, que comideira que é essa, que tanto de coisa. Então, eles deram uma limpada, né, entre aspas, nesse jeito de servir. E aí, falando, né, dos pratos típicos da Espanha, a gente tem a paella, que demonstrei também em vídeos, né, que é uma mistura de vários ingredientes, né, que onde usa-se um arroz próprio, que é o arroz bomba, ele tem um grão mais curto, falei disso no vídeo para vocês. Então, a gente pode usar misturas de carne de frango com carne de porco, diversos legumes, mariscos, peixes. Então, é um prato bem variado e a característica principal desse prato é que tem que criar uma rapa do arroz no fundo da panela, tá? Que a gente chama de arroz socarrá. Então, é uma rapa que gruda e essa rapa é motivo de briga na hora de servir. Então, tem gente que quer comer a paella mais por conta dessa rapinha. E a gente tem também o gazpacho, que é sopa fria, que é bem famoso nesse tipo de região, tá? Então, geralmente, os gazpachos clássicos são feitos à base de pepino e tomate. São usados também pães para engrossar essa sopa, tipo, tudo batido no liquidificador e temperado. A gente tem o arro blanco, que eu coloquei em ficha técnica, que depois eu vou explicar para vocês. E a Espanha também, gente, é muito conhecida por ter os seus famosos cozidos, né? Então, tem muitos pratos que são feitos à base, né, dessa maneira. Cozidos de carnes com legumes, né? O mais famoso que a gente tem aqui é o puchero, né? Que eles usam diversas carnes, diversas linguiças, verduras, grão de bico, tá? Então, é um tipo de preparação que é bem famosa na Espanha. E como a Espanha tem uma parte territorial, né, litorânea, então, nessa região, né, nesse país, é muito bem-vindo, né, pratos à base de peixe, né, peixe e azeite. E usados também tanto em massas quanto arroz, verduras, legumes, tá? Aí aqui falando das receitas que eu coloquei, a paella, né, já comentei. Fideuá também, que foi mostrado para vocês no vídeo, né, que nada mais é com uma massa. Massa tipo fideuá é aquela de cabelinho de anjo, usado com vários tipos aí de mariscos, peixes e legumes. E o arro blanco, que é feito à base de amêndoa, pão e finalizado com uva verde, que é servido frio também, que é uma comida mais tropical. Então, gente, é uma sopa fria, né, que para nós é diferente nessa cultura, né? Nós brasileiros não temos esse costume de tomar sopas frias, né? Então, na Espanha é comum, tá? E é uma sopa bem leve, ela é muito assim, eu acho ela muito charmosa, bonita, porque fica um líquido bem branquinho e ele é finalizado com fio de azeite e as uvas, né? Então, fica um aspecto bem agradável. Agora, falando aqui da gastronomia de Portugal. Gente, Portugal, assim como a Itália,
tem uma das gastronomias mais ricas, né? Ela é mais famosa, né, por conta dos seus doces e das suas sobremesas também. Tem muitos pratos, né, que levam frango, carne, né, diversas linguiças também, peixes, né? E a gente vai falar aqui de forma mais separada sobre cada uma delas. Então, gente, Portugal tem uma área territorial pequena, né? Só que a sua gastronomia é muito diversa, tá? Então, como eu tinha falado para vocês, a gente encontra dentro da gastronomia portuguesa vários aromatizantes, vários pratos que são feitos à base de frutos do mar. Tem vários pratos de especialidades regionais que tem frango, que tem carne vermelha, sobremesa geralmente, né? Tem muitas sobremesas que são feitas à base de ovos. Então, são alguns dos sabores, né, de Portugal. E por conta, né, de ter um extenso litoral, né, mais uma vez o peixe é bastante utilizado. Só que geralmente os peixes são finalizados com preparações mais cremosas, como se fossem maioneses. Então tem uma diferença. E em matéria de peixe, né, quais peixes que vocês lembram, gente, que a gente associa a Portugal? A sardinha, né, geralmente usada fresca ou em conserva, servida com bastante coentro e azeite, né? O azeite, gente, sempre é servido em abundância, tá? Nessas regiões. E o famoso bacalhau, né? O bacalhau português, que é preparado de diversas maneiras. A gente tem várias receitas clássicas, né, que envolvem o bacalhau. E Portugal, gente, tem uma produção muito grande de nozes, de melões, de amêndoas, de azeitonas, né? Que no caso, para fabricar, né, os azeites, romãs, pepinos, pimentões, tomates, arroz e o feijão, tá? E a gente também pode falar dos vinhos, né? Como eu coloquei aqui para vocês, eles vão da produção do vinho verde ao vinho do Porto, que é um exemplo de vinho fortificado, tá? E também os vinhos tintos e brancos. E aí, falando aqui dos principais pratos, a gente vai comentar outros pratos que são famosos, né, nesse país. A gente tem o cordeiro e cabrito ao vinho. Temos a dobradinha, então lá também eles fazem o preparo da dobradinha, ou seja, né, que é o bucho de animais. O caldo verde, que é bastante famoso, feito à base de batata, calabresa e couve. E finalizando com a bacalhoada, né? Como já comentei com vocês, geralmente em Portugal serve-se o bacalhau com ovos, né? Com outras verduras também. E os doces, né? Como mencionado também anteriormente, eles usam muito ovos, né? Então, muitos cremes que são feitos à base de ovos, as gemas, né? Inclusive. E aí tem uma história que geralmente esses doces, né, a maioria desses doces, eles foram criados nos conventos, tá? Então eles usavam as claras para engomar a roupa dos religiosos, né? E como sobravam as gemas, essas gemas eram transformadas, né, em cremes e eles produziam doces, por exemplo, como quindim, fios de ovos, ambrosia, que é um doce português, e o pastel de nata. E é isso, gente. Então, assim, uma base, né, para vocês de sabores, só para vocês entenderem, né, algumas características de forma geral de cada país. Aqui, nas fichas técnicas de Portugal, eu coloquei aqui um bacalhau da chefe, que ele é feito com posta de bacalhau, tá? E com os ingredientes clássicos, né, que acompanha menos o ovo. Então, ele é feito com batata, cebola, o tomate cereja, azeitonas, alho e bastante azeite, tá? Um preparo super tranquilo. O arroz de pato, que é um arroz bem famoso em Portugal, geralmente mistura-se o pato com linguiça, né? Então tem o sabor defumado do bacon, da linguiça calabresa. E essa caldeirada de peixe, que é uma espécie de cozido, né? Tão famoso em Portugal que vocês estão acompanhando aqui agora. Então, inclusive, vamos até ver como é que tá. Gente, então olha isso aqui. A gente vai conferir se essa batata cozinhou.
Assim que a batata estiver cozida, a gente desliga o fogo, acrescenta a nata ou o creme de leite e deixa, né, pra dar uma engrossada aqui nesse caldo e serve. Viu, gente? O cheiro disso aqui vocês não estão entendendo, não. Deixa eu só verificar se cozinhou. Olha só, a batata já tá cozidésima. Aqui tá pronto. Eu vou desligar meu fogo porque essa panela aqui, ó, ela continua bastante quente, então isso aqui vai continuar borbulhando. Ó, desliguei e tá borbulhando. E aí a gente vai finalizar com a nata ou o creme de leite. Então, olha, a gente vai colocar... Eu tô com uma mão aqui, é difícil, eu tô colocando 2 colheres só, tá? Do creme de leite, aí a gente pode dar uma leve misturada pra ele conseguir misturar. Então, agora eu vou tampar minha panela de novo e vou deixar 5 minutinhos aqui, tá? Pra ficar mais encorpado. E aí, já mostro pra vocês o resultado no prato montado. Gente, esse é o resultado final, tá? É um cozido de peixe, né? Então, empratamento para cozido, sopas, não tem muito o que fazer. Então, de preferência um prato fundo, né, para acomodar. Então, aqui tem batata, cebola, tudo que foi usado, peixe, pimentão. Finalizei com manjericão, porque foi a erva que eu usei aqui no preparo, mas pode ser o coentro, tá, que tá na receita. Então, é isso, tá? Caldeirada de peixe, aqui coloquei salmão e tilápia, né, pra ter os 2 peixes no prato. E espero que vocês tenham gostado aí dessa receita. Ainda mais pro dia de hoje, que tá mais fresquinho. Então, mais uma aula aí concluída pra vocês.